Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Hoje quero fazer um pedido especial. Estamos rumo aos 1.100 inscritos. Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. Vamos juntos nessa meta. Desanima o Corinthians aí, Flanáticos. Vamos entrar nesse assunto e falar sobre tudo que tá rolando. Tem notícia quente sobre Belga Pereira e muitas outras novidades do Flamengo. Então, dá aquela força de sempre, galera. Se inscreve no canal. Será que nunca vamos alcançar o 1.100? Antes de seguir com as últimas notícias do Mengão, tenho um recado muito especial para vocês. Quem aí quer dar uma virada de chave e transformar a própria vida? Essa é a sua oportunidade. Apresento a vocês o Influencer Milionário Legacy. Um projeto que vem mudando vidas. E que pode ser o passo que faltava para você alcançar seus sonhos. Então não perde tempo, confira todos os detalhes e descubra como essa oportunidade pode te levar além. Agora sim, bora pro vídeo, porque as novidades estão imperdíveis. Imagina como sua vida seria se você tivesse 50 mil, 100 mil ou até 1 milhão de inscritos dentro do YouTube e já tirando dinheiro da monetização todo mês. Isso já é possível se você se tornar aluno do Influencer Milionário 3.0. Eu garanto que você vai aprender a criar vídeos que vão te trazer resultado ou o seu dinheiro de volta. O seu risco é zero. Essa é a sua oportunidade para crescer no YouTube ainda hoje e aprender comigo, que tenho vários canais no YouTube, como o Tio Sam com 2,5 milhões de inscritos, sou sócio do Peter Jordan com meu podcast, que é o Caton Podcast. Fora que se você entrar hoje, você vai ter acesso a um grupo exclusivo com vários alunos que estão tendo resultados e que vão crescer junto com você. Aproveita e toca no botãozinho aqui de saiba mais, que eu preparei uma surpresa exclusiva para você. Te espero por lá. Assina o sininho das notificações, deixa seu like e comenta aí. Tocou na tela? Beleza, então cola aqui com a gente, torcedor rubro-negro. Bora para as notícias. A pergunta de hoje é: o que vocês acharam da eliminação do Corinthians? Isso mesmo, o Curica acabou caindo diante do Flamengo e também do... Assina o sininho das notificações, deixa seu like e comenta aí. Tocou na tela? Beleza, então cola aqui com a gente, torcedor rubro-negro. Bora para as notícias. A pergunta de hoje é: o que vocês acharam da eliminação do Corinthians? Isso mesmo, o Corinthians acabou caindo diante do Flamengo. E também do Racing, os dois times do Mauro César. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Chegamos ao mês de novembro, pessoal. Hoje é sexta-feira, 1º de novembro, e espero que seja um mês repleto de vitórias e conquistas para o Flamengo. Especialmente no campeonato onde ainda temos chances, pois, sinceramente, no Brasileirão já perdi a esperança faz tempo. O time se reapresentou hoje no Ninho do Urubu com foco total na preparação. No próximo domingo, às 16 horas, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro em um dos jogos mais importantes da temporada no Maracanã. Não há partida mais decisiva para o Flamengo neste momento, especialmente por ser em casa, com a energia da nação rubro-negra. A torcida precisa marcar presença e fazer uma festa inesquecível. Vejam só o que a torcida do Racing fez ontem no estádio. É esse tipo de apoio que queremos ver no Maracanã. Com o jogo marcado para as 16 horas, pode ser complicado, e talvez os efeitos das pirotecnias não sejam tão impactantes. No entanto, é fundamental realizar uma festa incrível e memorável, já que existem multas a serem consideradas. É preciso fazer o possível para criar uma grande celebração, pois o Flamengo precisa aproveitar a vantagem de jogar em casa e conquistar os 3 pontos no Maracanã. Hoje é o segundo a último treino do Flamengo sob o comando do técnico Felipe Luiz antes da partida contra o Atlético Mineiro. No sábado, ocorrerá o treino final, que também será amanhã, para se preparar para o confronto. Léo Pereira e De Arrascaeta retornam à lista de jogadores disponíveis após receberem cartões amarelos intencionalmente durante o jogo anterior. Meu amigo, no Campeonato Brasileiro eles forçaram o cartão amarelo. O Arrascaeta e o Léo Pereira poderiam estar contribuindo para o Flamengo no jogo contra o Internacional. Olha, são tantas informações que até perdi a ordem. O primeiro jogo foi contra o Juventude.
O Flamengo, com o Léo Pereira e o Arrascaeta, acabou forçando o cartão naquele confronto. Os zagueiros e o meia treinaram no campo do Ninho do Urubu na tarde de ontem e quinta-feira e continuarão os treinos normalmente hoje. Estão descansados e revigorados, prontos para o que vem pela frente. Com preparação física, certo? Para jogar na Cância, no campo do Flamengo, contra o Atlético Mineiro. O pessoal já está comentando que será uma batalha, não é? Vamos discutir isso também. Alex Sandro e David Luiz, que não foram convocados para o jogo contra o time internacional, retornaram a treinar com a equipe. O lateral não participou dos jogos contra o Juventude e o Internacional por causa de um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Já o David Luiz perdeu apenas a partida no Beira-Rio. O Gerson, que saiu de campo no duelo contra o Internacional demonstrando bastante cansaço após o apito final, deixou muitos torcedores preocupados. No entanto, não há motivo para alarme, pois ele treinou normalmente depois. Ontem o time realizou a rotina de regeneração habitual e, hoje, vai treinar normalmente sob a liderança de Felipe Luiz. Gerson também está tranquilo e se prepara para o jogo contra o Atlético Mineiro. Alex Sandro ficou de fora das últimas 2 partidas por causa de um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita, enquanto David Luiz não foi a Porto Alegre devido a dores bilaterais no tendão. O Flamengo terá 2 desfalques confirmados por suspensão para a partida contra o Atlético: Eric Pulgar, o jogador chileno, e Bruno Henrique. Além deles, os lesionados Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo. Dela Cruz também não estarão em campo. Carlinhos, que enfrenta um problema muscular e já atuou pelo Novo Iguaçu, também não poderá jogar. Do lado do Atlético Mineiro, o time não contará com Daverson para esse confronto. Ele não retornou e o Fausto Vera, que já jogou pelo Corinthians nesta Copa do Brasil, é um exemplo de desfalque por conta de partidas. Do outro lado, também há ausências por jogos. É importante ressaltar, pessoal, que havia uma expectativa de que Luiz Araújo voltasse, mas isso não aconteceu. Não sei se ele voltará, especialmente para o segundo jogo. Isso seria um esforço excessivo, e a equipe não estará completa. O Flamengo, que enfrentou muita sorte ruim neste ano, está se preparando para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, enquanto já começa a olhar para 2025, esperando deixar essa má fase para trás. O que aconteceu com o time foi impressionante, com diversas lesões graves afetando os jogadores. Lesões como as de ligamento cruzado, tendão de Aquiles e problemas no joelho, como o do Luiz Araújo, que já está quase há 3 meses afastado. O que aconteceu é realmente surpreendente. A sorte que o Flamengo teve, junto com a prioridade que deram, acabou pesando. Dar tanta importância ao Campeonato Carioca, como o Flamengo fez no começo do ano, trouxe consequências, e essas consequências chegaram. Por quê? Porque na eleição, a intenção era garantir pelo menos um título para que não dissessem que não ganharam nada. Essa situação me incomoda, e sempre que falo sobre isso, lembro que o Flamengo poupou jogadores. Na partida contra os Milionários, o time venceu o Nova Iguaçu por 3-0. Após o empate com o Internacional, o meio-campista Matheus Gonçalves pediu o apoio da torcida para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ele comentou que, infelizmente, o resultado não foi o esperado e que agora o foco deve ser em outra competição. Matheus concluiu pedindo à nação que lotasse o Maracanã no próximo domingo, que é dia de final. Matheus Gonçalves se manifestou nas redes sociais, destacando a importância do confronto contra o Atlético Mineiro, com ingressos a um valor fixo de R$ 400. As vendas para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, que ocorrerá na área MRV em Belo Horizonte, terão início nesta sexta-feira, dia 1º. Portanto, atenção, torcedores, o momento é agora. O Flamengo anunciou que realizará a venda de ingressos pelo seu próprio site. Parece que o clube adquiriu a carga de ingressos do Atlético MG e irá disponibilizá-los conforme os planos e níveis de prioridade. Dessa forma, os sócios torcedores terão prioridade, mesmo em jogos fora de casa, já que o Flamengo voltou a conseguir essa carga de ingressos para as partidas fora do seu estádio.
Com a eleição se aproximando, é bom ficar atento a essas novidades. O Flamengo teve um início promissor sob a gestão do Landim, mas com o tempo, a equipe perdeu o foco e parou de investir. Recentemente voltou a adquirir novos jogadores, e essa estratégia deve ser mantida, independentemente da direção do clube, pois é essencial para apoiar a torcida do Flamengo. Para a primeira final da Copa do Brasil, que será disputada entre Flamengo e Atlético MG, mais de 54 mil ingressos já foram vendidos, com a expectativa de que o público ultrapasse 60 mil pessoas no Maracanã. Apesar da grande procura, ainda há ingressos disponíveis, com preços a partir de R$ 280 para inteira e R$ 140 para meia entrada. Para conseguir, é preciso acessar o site e, de vez em quando, atualizar a página. Assim, você pode ter acesso às entradas. Se alguém cancelar, o ingresso pode voltar à venda. Eu já comprei ingresso dessa forma, se não me engano, 2 vezes. Então, não perca tempo e compre o seu ingresso, beleza? O Atlético Mineiro já começou a troca do gramado da Arena MRV para a final da Copa do Brasil, garantindo que não será aquele lamaçal que enfrentaram contra o Internacional, onde tudo ficou alagado. Um verdadeiro desastre com drenagem de um lado e do outro completamente sem. As pessoas comentando que foi intencional, enquanto o Atlético gramado da Arena MRV para a final da Copa do Brasil, garantindo que não será aquele lamaçal que enfrentaram contra o Internacional, onde tudo ficou alagado. Um verdadeiro desastre com drenagem de um lado e do outro completamente sem. As pessoas comentando que foi intencional, enquanto o Atlético afirma que não teve essa intenção. Espero que o gramado esteja impecável, porque, se tem algo que merece elogio, é o campo do Beira-Rio. Estive em Porto Alegre e realmente é uma beleza. É como um tapete. O próprio Felipe Luiz, enquanto ainda jogava pelo Flamengo e antes de se tornar treinador, fez muitos elogios ao gramado do Beira-Rio. Então, realmente espero que esteja em ótimas condições. E quanto ao Maracanã, que também tem os problemas que vocês enfrentam com o campo se devem à fulminância, o que acaba virando uma desculpa recorrente. Jogadores do Flamengo dispararam críticas ao volante Rodri do Manchester City. Em suas redes sociais, o jogador Lohan do Flamengo compartilhou um vídeo com Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, onde ele comentou: "Vamos treinar, né, pessoal? A única pessoa que recebe prêmio sem fazer nada é o Rodri", declarou o jovem Lohan. O prêmio The Best, dado pela FIFA, é o tema em destaque. Agora, muitos jornalistas estão se justificando, dizendo: "Ah, escolhi o Rodrigo porque ele é gente boa, é simpático, ele merece." Parece até que o prêmio virou uma espécie de Miss Simpatia, onde o importante é ser amigável e agradável. Mas se o critério fosse realmente quem é gente fina, quem merece mais do que o Vinícius Júnior? Ele luta por causas importantes e encara batalhas constantes, muitas vezes sozinho, até dentro de campo. Hostilizado de forma covarde pelas torcidas adversárias? Inacreditável, pessoal. Esse foi um dos maiores absurdos que já presenciei no futebol europeu. Vou compartilhar uma história com vocês. Enfim, vamos ao que interessa. O Flamengo divulgou seu último balancete de 2024, revelando que o investimento no jogador Arrascaeta chegou a 125 milhões e 400 mil reais. O Flamengo investiu 112,3 milhões na aquisição dos direitos do meia, além de 13,1 milhões em comissões. Para contratar Gonçalo Plata, o clube desembolsou 23,8 milhões por 30% dos direitos econômicos e incluiu um pagamento de luvas, além de 6,2 milhões em comissões. Já nessa negociação com Alexander, teve um custo total de 3 milhões de dirhams mais 200 mil adicionais. Enquanto Michel custou 7,6 milhões de reais, o Flamengo, apenas na janela de meio de ano, investiu mais de 166 milhões de reais. Se somarmos esse valor ao investimento feito na primeira janela do ano, quando o clube trouxe jogadores como Vinha e De La Cruz, entre outras contratações, fica evidente que o Flamengo gastou uma quantia muito elevada, mas sem alcançar os resultados esperados.
O Flamengo precisa conquistar pelo menos a Copa do Brasil neste ano. E em relação ao Alcaraz, eu realmente acredito que ele vai se destacar. Não é apenas uma tentativa de minimizar, mas já percebo uma evolução no jogo dele. Estou confiante de que, em algum momento, ele se firmará e fará a diferença para a equipe. Agora, seguindo em frente, Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, que é candidato à presidência do Flamengo, revelou em uma entrevista ao Flow Esporte Clube que, se ganhar a eleição, pretende convidar Fabrício Kika para ser consultor no projeto de construção do estádio próprio. Ele declarou: "Tem um cara que eu admiro bastante, e se formos vitoriosos, quero trazê-lo como consultor, que é o Fabrício Kika." Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, e Maurício Gomes de Matos já mencionaram isso, assim como Vali em Vasconcelos. Ele ainda não viu Dunche comentando sobre essa questão. Qualquer presidente do Flamengo deveria considerar convidar o Fabrício Kika. Ele possui um canal no YouTube chamado Mundo na Bola, que é excelente e é um especialista em construção de estádios. Ele aborda questões relacionadas à acústica e detalha minuciosamente cada aspecto do projeto, esclarecendo diversas informações relevantes. Como poderia ser o novo estádio do Flamengo, não é mesmo? Algo realmente impressionante. Um profissional extremamente inteligente e competente. Por isso, independentemente de quem assumir a presidência, é fundamental que, ao avançar com o projeto do estádio, chamem o Fabrício Kika. Para mim, isso será de grande importância. Afinal, não se trata apenas de construir um estádio, é preciso que ele seja realmente especial. Ele deve ter. É fundamental que o ambiente seja de estádio, não apenas uma arena para shows. É importante que haja espaço para isso, especialmente durante as férias, quando não houver jogos, para que possam acontecer alguns shows e outras atividades. Tudo bem se houver lucro com essas iniciativas, mas deve haver algo a mais. Acredito que o Fábio Kika é uma pessoa muito qualificada para atuar como consultor no projeto do estádio do Flamengo. Vamos em frente. Após a vitória e a classificação do Atlético Mineiro contra o River Plate, Guilherme Arana conversou com a imprensa e fez comentários sobre o Flamengo. Arana afirmou: "Vamos comemorar e, a partir de amanhã, nos preparar, pois no domingo teremos mais um desafio." Ele expressou a felicidade da equipe por alcançar a final da Copa do Brasil, encerrando suas declarações com otimismo. "Em nosso último jogo, precisamos realizar uma excelente partida no Maracanã e retornar à nossa arena com o apoio da torcida, todos unidos, atletas, comissão técnica e equipe, em busca desse troféu. Temos mostrado nossa força jogando em casa e espero que isso continue. O Flamengo venceu o Atlético fora de casa no Campeonato Brasileiro por 4-2. Observamos que as vitórias têm sido marcantes para as equipes que iniciam jogando em seus domínios. Na fase anterior, observamos que o Botafogo foi eliminado logo no primeiro jogo. O mesmo aconteceu com o Atlético Mineiro e o Flamengo, que também caiu diante do Corinthians. O Flamengo foi eliminado pelo Peñarol, jogando a primeira partida em casa. Portanto, ter a chance de decidir a partida em casa é sempre vantajoso, especialmente na final, pois você pode conquistar o título com o apoio da sua torcida. Uma das vantagens que o time que joga em casa na segunda partida possui é no caso de a decisão ser definida por pênaltis. Somente a equipe que joga a segunda partida tem a chance de cobrar um pênalti antes de sua torcida, mas isso não assegura a vitória. Um exemplo disso é o Vasco, que na Copa do Brasil deste ano avançou após decidir a disputa de pênaltis fora de casa. O Flamengo, por sua vez, foi eliminado pelo Atlético Paranaense em 2019, mesmo tendo a oportunidade de cobrar os pênaltis no Maracanã. Esses lances foram bastante frustrantes. Diego e Vitinho, por exemplo, falharam nas cobranças, e Bertolin também não conseguiu converter. A questão é simples: quem jogar melhor vai levar a vantagem. Pode parecer óbvio, mas é importante ressaltar que o Flamengo precisa impor seu jogo e pressionar a marcação. A torcida deve criar uma atmosfera intensa no Maracanã para que possamos buscar uma vitória por 2-0. Embora esse placar não garanta a classificação,
é uma margem significativa para o segundo jogo. O mais importante é que o Flamengo precisa, acima de tudo, vencer a partida. Para a partida em Minas Gerais, é essencial ter pelo menos a vantagem do empate, mas sem adotar uma postura excessivamente cautelosa. Isso não é aceitável, pois pode resultar em um resultado semelhante ao que ocorreu com o Flamengo. O time venceu o Atlético MG no Maracanã por 1-0, mas, ao chegar ao jogo em Minas, sofreu uma derrota de 2-0 e foi eliminado da Copa Libertadores. Também quero falar sobre Carlos Alcaraz. Ele é o jogador que menos necessita de tempo em campo para contribuir com um gol. Desde que chegou ao Flamengo, não apenas tem feito suas jogadas, mas participou de 10 partidas, sendo 4 como titular. Andréas Pereira, ex-jogador do Flamengo, destaca seus números impressionantes. 2 gols, 1 assistência e 165 minutos para contribuir com um gol. Ele ainda fez 14 passes decisivos e recuperou 36 bolas, sendo o terceiro jogador do time em atuações. Pereira revelou que tem mantido conversa sobre um possível retorno ao Brasil, afirmando: "Sempre estou em contato, nunca fecho a porta para clubes brasileiros, mas agora meu foco está na fuga. Eu sei que tenho mais 2 anos de contrato e estou tendo uma boa temporada. Não posso afirmar o que acontecerá no próximo ano, ou nos próximos 2 ou 3, mas certamente pretendo voltar ao Brasil um dia", comentou Andrés Pereira. Será que esse retorno será ao Flamengo? Vamos aguardar e ver. E continuando, o Vene Casagrande trouxe a seguinte informação. O Grupo City, que é proprietário do Manchester City, está por trás dessa situação. Um clube do município da Bahia está interessado em contratar o Hugo Souza e o Neneca. Já começaram a conversar com o Flamengo e estão aguardando a resolução da situação contratual do Corinthians antes de avançar na negociação. O Corinthians possui um contrato que lhe dá o direito de adquirir 60% dos direitos do jogador por 800 mil euros. Se o Corinthians decidir não realizar a compra, outros clubes poderão tentar a contratação. O goleiro do Corinthians sofreu uma transferência. Água no chope. A situação vai complicar, hein? Já sei que você sempre dá aquela força. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo!